Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Josué, capítulo 14. Tivemos uma manhã gloriosa aqui. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma porção para a tua vida nessa noite. Josué, capítulo 14, a partir do verso 6. Livro de Josué, capítulo 14, logo depois do Pentateuco, sucessor de Moisés, Josué, capítulo 14, e o verso de número 6. Diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou. E lhe disse o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos de idade, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou um ancião de 85 anos. Verso 11. Porém, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os gigantes, os anaquins, grandes e fortes, cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Que bom que você já entendeu alguma coisa. O que está acontecendo nesse texto sobre Calebe, e você lembra da história de que saiu mais ou menos 3 milhões de pessoas do Egito, mas somente 2 pessoas entraram na terra que o Senhor havia prometido, a saber, qual o nomezinho? Josué e Calebe. Agora Calebe está chegando, imagina um senhor de idade, 85 anos, mais ou menos como nosso querido irmão Ari aqui da igreja, chegando para o agora também Josué, também ancião, e os dois ali avançados de dia, dizendo o Calebe para Josué o seguinte: você sabe que um dia, quando eu tinha 40 anos, o Senhor me deu uma palavra. Eu fui filho de uma palavra. O Senhor falou comigo, mas naquele tempo eu não estava pronto para entrar no que Deus me prometeu. Naquele tempo não era momento, Josué. Naquele tempo nós estávamos divididos. Os meus próprios amigos que subiram comigo para espiar a terra, foram 12, eu e você, e os outros 10, eles desesperaram o povo, eles não creram como nós cremos. Em nós, diz a palavra do Senhor, havia um outro sopro, uma outra forma de ver as coisas. Mas não era para aquele tempo.
Agora se passaram 45 anos. Mas Josué, eu ainda estou forte como naquela época. Eu ainda estou convicto da palavra que eu ouvi da boca do profeta, tal como eu ouvi naquela época. Eu estou pronto para entrar no que Deus me prometeu. E a primeira pergunta que eu faço para você nessa noite é: você está pronto para entrar no que Deus te prometeu? Você está pronto para se apossar? No caso dele era uma terra, no teu caso é a tua unção, é o teu ministério, é o teu casamento curado, é o teu trabalho transformado, a porta que Deus falou com você aberta, a tua transformação de caráter, a cura que você pede há tanto tempo. Você está pronto para entrar no que Deus te prometeu? Porque se a tua palavra é como a de Caleb, sim, eu estou pronto, os anos se passaram, mas eu não perdi a fé, então te prepara, porque existe uma estação favorável para que você entre no que Deus te prometeu. E eu quero que ao longo da ministração você aprenda a pegar no ar aquilo que Deus vai liberar nessa noite. Estamos num ambiente profético onde existem decretos sendo liberados. Então pega para a tua vida, pelo amor de Deus. Se alguém tiver que ser tocado nessa noite, se pelo menos 2 puder ser tocado, eu estou garantido e serei. Quem é o segundo que pode? Então pega isso para você. Agora entenda. 45 anos se passaram desde uma palavra liberada. E talvez você não está esperando 45 anos. Talvez você nem tenha 45 anos. Ou talvez tenha um pouco mais, um pouco menos, não importa. Talvez você está esperando há 10 anos uma palavra, 15, 5, 1 ano, eu não sei. Mas a primeira coisa, o primeiro ponto que precisamos entender aqui é que Deus leva tempo para fazer de repente. Deus leva muito tempo para fazer um de repente. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz o seguinte: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Lembra do texto? Quando de repente sobreveio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidas, línguas como que de fogo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Mas o que às vezes nós não entendemos é que a ocasião que estava acontecendo era: Jesus estava morto, Jesus estava ausente, Jesus tinha ido embora e eles só tinham uma palavra para acreditar nela e mais nada. Imagina o sentimento de luto dos apóstolos reunidos, mais ou menos 120, diz Atos. O sentimento de perda, o sentimento de e agora? Porque o homem andava com a gente, mas de repente, pronto, está na cruz, morreu, enterrou. As mulheres estão dizendo que ele ressuscitou, mas e agora? Como vai ser a nossa vida? Eles tiveram que perseverar numa palavra. Eles tiveram que ser esticados por dentro por causa de uma palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem algumas coisas que estão esticando a tua fé. Não é porque o céu está contra você, é pelo tamanho da palavra que você carrega. É pelo tamanho da liberação que está sobre a tua vida. Então isso vai te esticar, meu amado. Quanto maior a promessa, maior serão os níveis das guerras espirituais que você vai enfrentar. Se você for alguém pequeno no reino de Deus, tuas batalhas serão pequenininhas. Mas se Deus disse contigo: tenho uma palavra com você, tu serás meu pregador, tu serás minha testemunha, tu serás usado e usada por mim, te prepara, porque a batalha vai acontecer. Porque Satanás quer roubar a tua mente e o teu coração, e não quer que você se concentre na palavra de Deus. Então ele aumenta a pressão. Vê se não foi isso que aconteceu na época, quando o povo ainda estava no Egito. Chega Moisés, o libertador, para Faraó: assim te diz o Senhor, deixa o meu povo ir. O que Faraó faz logo em seguida? Reúne os capitães dele e diz: aumenta o trabalho e o sofrimento, para que o povo não acredite em mentira desse tal Deus do Moisés. É receber uma palavra e o sofrimento parece que aumenta. É receber uma promessa e parece que a angústia toma conta. Isso chama batalha espiritual.
angústia, pressão no peito, mente atormentada, aquela coisa, quer ver? Saber se eu estou numa batalha espiritual, presta atenção, a casa está indo, as contas estão sendo pagas, estou trabalhando, não estou rico, mas eu estou recebendo e conseguindo honrar meus compromissos, minha saúde está boa, teoricamente eu tenho tudo para estar cantando, mas eu estou angustiado, batalha espiritual. Tudo que tem a ver com a mente e com as emoções é o inimigo tentando tirar você do lugar que o Senhor te plantou. Porque o inimigo não pode tocar no teu chamado e na tua vocação, mas ele pode te levar a um desequilíbrio emocional tão grande ao ponto de você querer abrir mão daquilo que Deus te deu. A estratégia do diabo não muda. Ele não pode tocar em você. Mas se ele arma um circo de pressão emocional tão grande, ao ponto de você falar, eu não quero mais, aí ele bate palma. Porque ele conseguiu tirar você do lugar que Deus te colocou. E o que diz para mim que o lugar que Deus tem para a minha vida é aquele lugar, veja se tem guerra nele. Todos os lugares que Deus levava o povo de Israel, veja bem, era batalha em cima de batalha. Olha Josué ser forte e corajoso. Você acha que Deus fala coisa à toa? Deus dá profecia à toa? Deus te chama de corajoso e valente à toa? Não, cabra, tu vai precisar de coragem. Por quê? Porque tem batalha. Josué ser forte e corajoso, porque agora tu vai ver o que é batalha. Sabe por quê, querido? Josué foi um homem de batalhas, um capitão de guerra, por conta das grandes promessas que Deus tinha. Olha, veja, se você está num lugar onde há guerras e batalhas, não desista, é o lugar que Deus tem para você. O inimigo só está tentando te fazer desistir, ir embora, abrir mão, desanimar, mas você não pode recuar. Você não pode abrir mão do que Deus tem para você. Porque se você não desistir, como Caleb não desistiu, como Josué não desistiu, ainda que passe o tempo, chega a estação correta do Senhor te fazer entrar na boa palavra que Ele tem para a tua vida. Você precisa entender que o anel de José te sustenta no Egito. O cajado de Moisés te liberta dele, mas somente o coração de Josué e Caleb te faz entrar na promessa. Um coração de continuidade, de não esmorecer com o passar do tempo. Eu não quero ser sustentado no Egito somente. Eu não quero ser liberto do Egito somente. Eu quero ter um coração de alguém que não esmoreceu mesmo com as pancadas da vida. Mesmo com os BOs, com os problemas, com os pepinos para resolver, com o desânimo que bate de vez em quando. Não interessa, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma promessa e nela eu vou perseverar. Amém. Agora, o que acontece? Deus leva tempo para fazer de repente. Nesse tempo que Deus está levando para fazer um de repente na tua vida, Ele está construindo o teu caráter. Ele está melhorando você para o mundo. Ele está te fazendo uma pessoa mais humilde, mais dependente da voz de Deus. Menos orgulhoso, menos orgulhosa. Sabe por quê? Porque se você receber a maior bênção que seja, a maior bênção de Deus, fora do tempo, essa será a sua maior maldição. Qualquer bênção de Deus que você receba, fora do tempo, será a tua queda. Será a tua ruína. Então entenda, se algumas coisas ainda não aconteceram, Deus está te melhorando para quando acontecer você não jogar fora e não cair com ela. Aleluia! Agora, a segunda coisa que eu quero ministrar para você é o seguinte, foi o que Moisés falou para Josué e Caleb: a terra é boa, mas tem... Vamos repetir para você entranhar no coração. A terra é boa. Não, é para repetir de verdade. Vamos. Eu sei que você não entendeu, então tá bom. A terra é boa. A terra é boa. Mas tem gigantes. Mas tem gigantes.
A terra é maravilhosa. Mana, leite e mel. Mas tem? Vou te fazer entender melhor. O casamento é bom. Mas tem? O ministério é bom. Mas tem? A família é boa. Mas tem? Não olhe para o lado. O trabalho é bom. Mas tem? Agora, meu querido, só porque tem gigante, você vai ralar peito? Só porque tem gigante, você vai abrir mão de conquistar o que Deus te falou? Só porque tem gigante, vai abrir mão do casamento? Não. Só porque está aparecendo gigante ultimamente? Ah, pastor, mas está aparecendo gigante nos últimos 15 anos. Aleluia. Mas eu acabei de falar que quanto maior a tua palavra, maiores serão as tuas batalhas. Quem mandou você ser escolhido para ser um libertador e uma libertadora? Deus um dia me disse: vou trazer ovelhas feridas, que serão curadas e serão transformadas em libertadores. Amém. A primeira etapa já trouxe, né? A ovelha ferida. Agora nós estamos indo para um tempo de sermos libertar. É o nível da tua palavra, meu amado. É tudo bom, mas tem gigante. A terra tem gigante, mas o lugar que Deus tem para mim é um lugar de vencer guerras. Não esqueça isso. Seja no casamento, no ministério, no trabalho, na faculdade, na videira, na rua. Se é de Deus para você, vai ter guerras, mas o Senhor te capacita para vencer todas elas. Amém. Terceiro ponto que eu quero começar aqui a te trazer entendimento é o seguinte. Nós lançamos essa série falando sobre Davi, lembra disso? Quando está indo enfrentar Golias, e ele tenta vestir a armadura de Saul, não cabe nele, ele fica todo engessado, ele precisa abrir mão de uma estrutura humana, do que pensam sobre ele. Porque o que pensa sobre você não vai te definir, nem te ajudar a vencer batalha, viu? Se você ficar preso em opinião de pessoas, você vai morrer. Você não vai conseguir exercer teu ministério, porque se você faz A, está errado, está ruim. Se você faz B, está errado e está ruim. Então faça para agradar ao Senhor. Porque se você agradar ao Senhor, não importa quantas pessoas você desagrade. Mas se você desagradar a Deus, não importa quantas pessoas você procure agradar. Foi o Senhor que te chamou e te deu uma palavra viva para a glória dEle? E óbvio, procure sempre servir pessoas com amor e respeito. Mas não se prenda à opinião alheia. O que te define é a palavra do Senhor sobre a tua vida. Agora, Davi precisa se livrar dessa armadura de Saul, desse pensamento de Saul, de alguém frustrado. Ele arranca essa armadura e diz a palavra do Senhor que ele passa na beira do riacho e ele pega quantas pedras? 5 pedras lisas. Diga comigo, 5 pedras lisas. 5 pedras lisas. Bota aí, por favor, olha o que diz, anota, 1 de Samuel 17. 1 de Samuel 17:40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Agora eu te pergunto, Davi está indo para enfrentar quem? Quantos gigantes? Ele passa no ribeiro e pega quantas pedras? 5. Por quê? Uma vez que a palavra do Senhor diz que Davi, da tribo de Judá, mas que também aprendeu com a tribo de Benjamim, era perito em lançar pedra com a funda, e o texto bíblico diz que ele acertava à distância um fio de cabelo com a pedra. Tamanha era a habilidade que eles tinham. Ele não precisava de 5 pedras, mas por que ele pegou 5 pedras? Quem me ajuda? Muito obrigado pela sua participação nessa noite. Davi passa no ribeiro e pega 5 pedras, porque talvez alguns não sabem,
mas Golias tinha outros 4 irmãos. Haviam 5 gigantes famosos naquela época. Então, em outras palavras, Davi está dizendo: eu vou pegar 5 pedras, eu só preciso de uma para cada gigante. A confiança não está na minha habilidade, na minha aliança com o meu Deus. Eu vou vencer Golias, e se logo em seguida vier o irmão, eu derrubo o segundo, eu derrubo o terceiro, eu derrubo o quarto, eu derrubo o quinto, e eu venço essa batalha. Por isso ele com ousadia passa a mão em 5 pedras e diz: é hoje que Deus dá libertação para essa casa. E ele vai para a batalha. E o primeiro gigante que ele enfrenta, você conhece, chama-se Golias. E aqui eu quero trazer o significado por trás de cada nome desses gigantes. E cada nome que eu vou falar, e cada estratégia que Deus vai liberar, à medida em que eu estou ministrando, vai ser uma pedra que o Senhor vai colocar nas tuas mãos nessa noite, para você destronar esses gigantes para a glória do nome de Jesus. Então, quando eu liberar a estratégia, se mova comigo no profético, abra a mão e receba no nome de Jesus. Primeiro gigante é Golias, mas tu sabe o significado de Golias? Medo. Golias ficou 40 dias afrontando, diz a palavra do Senhor, durante 40 dias aquele gigante se levantou para afrontar os filhos de Israel. Afrontar quem? Os filhos. O primeiro gigante, pastora Lucélia, que se levanta, vem contra o pertencimento dos filhos. Através do medo de te fazer sentir não pertencente e rejeitado. Porque é exatamente assim que esse espírito maligno de Golias se movimenta. Por exemplo, te fazendo acreditar que você não é bom em nada, que o trabalho não é para você, que você não para em nenhum emprego, que a igreja não vai te dar oportunidade e você não é visto lá, que já tem gente boa demais pregando, cantando e sapateando, não precisa de você. É um espírito de mentira, de medo que vem contra a tua paternidade, a tua filiação em Deus, para tentar desfocar, tirar o teu olhar de que você é filho de uma palavra. Ele tenta aterrorizar e dizer: não, eu não sou bom, essa casa não é minha, eu não me sinto pertencente aqui. Não é esse o lugar que Deus tem para mim. É o primeiro gigante que se levanta para tentar desestabilizar as tuas emoções. Eu não estou bem, eu não tenho amigo, eu não sou bom no que eu faço, o emprego não é para mim, o ministério não me reconhece, a igreja não me dá oportunidade. Tudo isso revela o quanto a nossa filiação está sendo bombardeada, nos fazendo esquecer que somos filhos de Deus, amados, afirmados da nossa identidade, que não precisamos de afirmação de ninguém para sermos definidos. Mas esse espírito maligno tenta nos fazer esquecer da palavra que carregamos. Esse é Golias, que age através do medo, que age através da rejeição, para nos fazer sentir que não pertencemos a nada, a ninguém, a nenhum lugar, que ninguém nos dá o devido valor. Mas o Senhor nos dá o valor. O Senhor se entregou por nós. E sabe qual é a primeira pedra que o Senhor deposita nas tuas mãos? Aqui vai o antídoto. A palavra do Senhor diz o seguinte em Romanos capítulo 8, do 15 ao 17. Romanos capítulo 8, do 15 ao 17, abre a tua mão. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos... Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! A primeira pedra que está sendo depositada nas tuas mãos é esse entendimento de uma vez por todas: você é filho e filha do Altíssimo Deus. Você é selado, meu amado. Para o dia da salvação, o Senhor vem te buscar.
E nenhum espírito de rejeição pode te parar mais a partir de hoje. Você não precisa ser aceito em ambientes. Você é aceito no reino dos céus. Através do sangue de Jesus Cristo. Por favor, vai entendendo essa palavra. Você é filho. Você é filha. E quando esse espírito tentar se levantar contra a tua identidade, use essa palavra para lembrá-lo. Ei, Golias, eu sou filho de uma palavra. Você vem contra mim com lanças, escudos, tentando me amedrontar. Eu vou contra você na aliança que eu tenho do Senhor dos Exércitos. Mas, depois que esse gigante, ele tenta causar uma desestabilização na nossa paternidade, não sei nem se falei certo, mas eu acho que é isso. Desestabilizar o nosso emocional com pressão na mente, nos fazendo sentir rejeitado. Diz a palavra do Senhor que ele chama um irmão, um outro gigante. Olha o que diz a palavra agora de 2 Samuel 21:15. Olha o que diz. 2 Samuel 21:15. De novo, fizeram os filisteus o quê? Guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Esse gigante cansa, quer ver? Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso de bronze da sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova, e este intentou matar Davi. Se você acha que Golias já era feio, imagina esse com o nome de Isbenob. Como era feio esse bicho. Agora, sabe o que significa esse nome Isbenob? A habitação está em Nob. Significa isso. Sua habitação está em Nob. Aí você diz, não entendi nada, buguei. Esse gigante tem a ver com lar, família, casa. Sua habitação está em Nob. Sabe o que era Nob? A cidade para a qual Caim fugiu após matar Abel. Porque quando nós somos desestabilizados na rejeição, no nosso emocional, isso faz com que agora eu leve confusão para dentro da minha habitação, no meu casamento, com os meus parentes, com os meus irmãos, com os meus amigos. Sabe aquela treta? Eu sei que talvez na tua casa não tem confusão, principalmente se você mora no quintal, onde tem casa de familiar para tudo quanto é lado. Não tem treta em grupo familiar de WhatsApp, não tem, eu sei que não tem. Não tem parente catando coisa sua, né? Não tem nada disso que acontece. Não tem aquele parente que tu mandou uma comida, ficou com o teu pote, você diz, desgraçado, devolve o meu pote, e arruma briga e não faz ano novo por causa de um pote. Não tem isso na tua casa, não existe na tua casa. Sabe o que não existe? Não existe fofoca, ninguém fala mal de ninguém na tua casa. Não. Você conhece algum parente que faz fofoca do outro? Você conhece aquela tia, aquela... Não, ela veio de manhã. Conhece... E não é a minha tia, não. Conhece aquela treta? Agora é normal. Existe coisa que é de família, sim ou não? Sim. Se existe coisa que é de família, essas tretas, olha aqui para mim, pare de achar que a igreja vai ser perfeita. Porque se até na tua casa você não consegue terminar com a fofoca, que dirá na igreja, né? Se até na tua casa tu fica sem falar com parente, com tio, com primo, você se ofende, que dirá na igreja? Igreja não foi chamada para ser família, sim ou não? Sim. Abraça o ouriço e as tretas que vem junto. A tua família tem 10, 15, 20, vamos lá. Alguns maiores, outros menores. Imagina uma família de 200. Irmão do céu. De vez em quando a gente tem que ser colocado no soro. Mas faz parte de uma família. Família tem briga.
Família tem desavença. Família de vez em quando tem irmão falando mal do outro. Falam mal do pai também. É normal. Agora, o que não pode acontecer é esse gigante, esse espírito maligno fazer a nossa casa virar um inferno. Fazer a nossa igreja virar um inferno. Fazer o nosso ministério virar um ministério de confusão. Não, isso não pode acontecer. O que aconteceu, o nome desse gigante é: eu vou te levar para o lugar que eu levei Caim. Ele matou o irmão por causa de inveja, por causa de orgulho, por causa de treta. E ele foi para essa cidade chamada Nob. Agora esse espírito incorporado nesse gigante tenta levar a gente, sem pertencimento e paternidade curada, para o mesmo caminho. Mas com você, não. Na tua casa, não. Dentro do mapa, não. E qual o antídoto que o Senhor tem para você? Abra a tua mão para receber. Ai, 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 Josué capítulo 24 e o verso 15. O antídoto que você vai aplicar na tua família. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Éufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e a minha casa não será pedaço do inferno, a minha casa será pedaço do céu. Aleluia! Tua casa não foi chamada para andar em confusão. Tudo quebra, tudo fora do lugar, todo dia um desgaste. Não! Esse gigante precisa tomar uma pedrada na cabeça hoje. Através do teu entendimento bíblico e posicionamento nessa noite. No nome do Senhor. Só que a estratégia de Satanás não muda. Primeiro ele usa Golias para te aterrorizar e te fazer se sentir rejeitado. Depois tenta levar confusão para a tua casa. E quando isso acontece, ele chama um terceiro. Olha a palavra do Senhor, 1 de Crônicas 20, verso 4. 1 de Crônicas 20, verso 4. Depois disto, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então, Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes. E os filisteus foram subjugados. Sipai, até um nome um pouquinho melhor. Sipai, sabe o que significa Sipai? Ser lamentado. Sipai significa murmuração. Veja como a estratégia das trevas é quase que perfeita, bem elaborada. Porque primeiro ele desestabiliza você se fazendo sentir vítima e rejeitado. Depois ele leva a confusão para a base da tua vida, que é família. Seja, ouça-me, família de sangue ou família espiritual, que também é tua base de fé. Tendo essa confusão se instalado, agora ele faz com que você só abra a boca para reclamar, para murmurar. Agora, qual é o problema da murmuração? A palavra do Senhor diz que Deus habita em meio aos louvores. Oh, me ajuda. Habita em meio aos louvores do seu? Deus habita. Agora, se Deus habita em meio aos louvores do seu povo, o diabo habita em meio à murmuração dos dele. Porque assim como o louvor chama Deus para caminhar comigo, assim a murmuração convida demônios para andar do teu lado. Quando eu só abro a boca para amaldiçoar, para reclamar, para murmurar, seja da casa, do ministério, da igreja, da faculdade, da vida, do governo, do dinheiro que é pouco, das coisas que eu não dou conta, reclamação é murmuração. Tudo está ruim, nada presta, ninguém é bom, não tem amigo de verdade, a igreja só tem falso. Meu Deus! Murmuração atrai demônios.
Murmuração gera um ambiente terrível por onde você passa, seja na tua casa, no teu casamento, na igreja, no trabalho, na faculdade. E a estratégia do diabo é usar a tua boca para liberar ambientes de dor. Terrível coisa é você ficar perto de alguém que só murmura. Você fica mal também, já viu? Você chega até feliz, mas a pessoa contou tanto problema que você sai dali até... Ai, que cansaço que eu tive depois do café com aquela pessoa. Murmuração. E o diabo tenta parar você, roubar você com a tua reclamação. Agora, a estratégia é aprender, mesmo em meio às batalhas, convidar o Senhor através da adoração para que Ele ande com a gente. Adoração atrai Deus. Aprenda uma coisa, as nossas guerras vêm para nos pressionar. O nosso louvor vem para pressionar as nossas guerras. Não se esqueça disso. A tua boca cheia de louvor vai pressionar os gigantes e as batalhas ao teu redor. Coisa boa ter um cristão que ama a Deus de verdade, que não é perfeito, mas que naquele dia que está sendo provado de tudo que é lado, tentação, seta, flechada, metralhadora, dardo inflamado, confusão no trabalho, problema na igreja, meu Deus, ele para tudo, dobra o joelho e diz: Senhor, eu levanto as minhas mãos para adorar o teu nome, eu rendo o meu espírito ao Senhor, eu adoro ao Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu te adoro, Senhor. Eu louvo o teu nome. Coisa boa é quando existe um cristão assim. Esse está aprendendo a fazer com que a sua adoração provoque milagres no reino espiritual. Qual a estratégia Deus tem para derrubar esse gigante da murmuração? Olha o que diz Isaías 61 e o verso 3. Isaías 61 e o verso 3 diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Quem está em Sião? Sião é a Nova Jerusalém, lugar de habitação do Senhor e os seus. Sião espiritual, mas também a Sião, a igreja do Senhor. Nós somos a Sião. O Senhor está dizendo, se você está em Sião, Ele tem uma promessa para você: pôr sobre os que estão em Sião, que estão em luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. O Senhor tem óleo de alegria para você, tem vestes de louvor para você. Sabe o que eu vejo no espírito? O Senhor trocando algumas roupagens de amargura de alguns, como se fossem roupas impregnadas, pessoas que entravam em ambientes e o ambiente ficava pesado, carregava consigo amargura, tristeza, dor. Parece que um espírito de loucura estava te perseguindo. O Senhor está tirando essas roupagens e os anjos do Senhor estão trazendo nessa noite vestes de louvor para a tua vida. Você vai voltar a ser conhecida como aquela mulher que só anda sorrindo, anda feliz, anda de bem com a vida, levando a glória do Senhor por onde você entrar. Tu não será mais um homem amargurado, uma mulher amargurada. O Senhor te encherá de louvor e de alegria. Aleluia. O Senhor tem isso para você nessa noite. Estava pensando num louvor aqui, para nós enchermos o céu de adoração. Esse mesmo que eu pensei que tu pensou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Agora, quando o inimigo tenta e consegue fazer com que você entre num ambiente de murmuração, ele atrai o penúltimo. Ele chama o quarto gigante. 1 de Crônicas 20 e o verso 5. Olha o que diz aí. Segura que a gente não precisa louvar agora, a gente louva daqui a pouquinho. 1 de Crônicas 5. Não, 20 e o verso 5. Diz assim: houve ainda outra... Eu estou te falando, ó, a vida do crente. Já é o 5º versículo que eu leio, só de guerra. Só isso, ó. Houve ainda outra
Tu acha que é só na tua vida que tem guerra? Só na tua vida que tem batalha? Pastor, vim de uma semana que você não sabe como foi a guerra. Se eu te contar a minha, você chora. É guerra, irmão. É selva. Mas o Senhor é conosco em cada uma das batalhas. Houve ainda outra guerra contra os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Lami. Depois da murmuração, o que você acha que vem o ambiente? Qual ambiente você acha que as trevas provocam? Paternidade ferida, rejeição. Confusão dentro de casa, murmuração. O que você acha que vai acontecer agora? Lami significa meu pão, escassez. Porque o ambiente de murmuração vai começar a minar a prosperidade que Deus tem para a tua vida. Vai começar a minar, porque a murmuração atrai ainda mais problema. Murmuração atrai ainda mais gigante, e agora vem o gigante da escassez. Eu não estou dizendo, irmão, que passar por períodos difíceis é problema. Não é. Afinal de contas, somos brasileiros. O que mais a gente passa é tempo difícil, meu Deus do céu. A gente tem uma história de superação no nosso DNA. Você está aí lutando para ter uma vida melhor. Esse não é o problema. Agora, anos de escassez. Anos de uma falta, de uma escassez que você não sabe de onde vem, talvez seja por conta de uma atitude da tua boca que você precisa mudar, de um gigante que você precisa derrubar hoje, que tenta trazer escassez para a tua vida emocional. Aí você acha que escassez é só falta de dinheiro, né? Não. Escassez na vida emocional que traz dependência emocional de pessoas. Escassez no relacionamento onde tu acha que nunca mais vai ser feliz. No casamento, no relacionamento, seja lá o que for, com amizades. Aquela pessoa que se frustrou tanto com amigos que diz, também não confio em mais ninguém. Escassez em todas as áreas da vida. Isso é um gigante, meu irmão, que tenta limitar você a não olhar para frente, para o futuro, para o que Deus tem, para as possibilidades. Esse gigante precisa cair. Deus não tem escassez para a tua vida. Ele tem cuidado, Ele tem carinho. E ainda que tu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Agora, qual a pedra que o Senhor tem para liberar sobre a tua vida? É uma promessa. Esses dois últimos são promessas que Ele tem para você exercer. Que promessa Ele tem? Olha o que a palavra do Senhor diz em Salmos 37, 25. Ah, meu Deus do céu! Salmos 37, 25. Que mídia veloz nós temos nessa noite, meu Deus. Vamos ler junto para você guardar, entranhar no teu coração? No 3. 1, 2, 3. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É, meu Deus do céu! É promessa do Senhor para a tua casa. É promessa do Senhor para a tua vida. Meu Deus, o salmista está escrevendo, eu passei a vida inteira, já sou velho. Eu vivi poucas e boas, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque em tudo o Senhor cuidou, o Senhor livrou, o Senhor bradou do alto, o Senhor trouxe livramento. Ah, meu querido, se isso não encheu o teu coração de alegria, eu não sei o que pode. Meu Deus! Você está entendendo aonde o Senhor está te levando nessa noite? Você está entendendo como o teu espírito que está me ouvindo desde o início do culto já está um pouco mais animado? Já está sentindo que existe uma unção fresca para você nessa noite? Existe um toque do Espírito para liberar e destravar o teu interior. Calma, vai ficar melhor ainda. Agora, depois desses 4 irmãos, esses 4 gigantes que são espíritos, potestades malignas, se a gente não aplica essas estratégias que Deus está te dando,
ele chama o último gigante dessa noite. 1 de Crônicas 20 e o verso 6. 1 de Crônicas 20 e o verso 6. Olha o que está escrito. Houve ainda, tem misericórdia, outra guerra em Gate. Havia ali o quê? Não, vamos de novo. Havia ali um homem de grande estatura. Tinha 24 dedos. Cruz credo. 6 em cada mão, 6 em cada pé. E também esse descendia dos... O que você percebe de diferente nesse texto? O quê? Não tem nome. Esse último não tem nome. A palavra chama ele de homem de grande estatura. Sabe por que não tem nome? Porque a estratégia agora descortinada diante dos teus olhos é essa aqui. Rejeitado, amargurado e ferido por Golias, levando confusão para o lugar que eu estou, seja família, ministério, casa, abrindo a boca só para murmurar e reclamar das coisas, trazendo escassez para a minha vida emocional, financeira, econômica, seja o que for. E o estágio final é fazer você ficar grandão, orgulhoso, confiando em você mesmo. Desistindo de viver a vida pelo padrão da palavra de Deus e sendo um homem de grande estatura, achando que você tem a resposta certa. Achando que você pode. Por isso que a palavra chama de homem de grande estatura. É confiança na força do braço. É confiança em você mesmo. É se esquecer da palavra que um dia o Senhor te entregou e viver a vida do teu jeito, nos teus passos. Sabe quando alguém cansa? Cansei, agora eu vou fazer do meu? Não. Você tem dono, querido. Você não vai fazer do teu jeito, não. Alguém te comprou por um alto preço. Você tem dono, meu amado. A vida não é tua. Alguém resgatou. Sabe qual era a tua vida? A tua vida era aquela desgraça que você vivia no passado. Que você serviu o diabo. Que você era endemoniado. Lá era a tua vida. Mas você pegou aquela vida falida e você entregou para um Jesus que te salvou. Ela não é mais sua. E nem você hoje tem autoridade para abrir mão da sua vida, sabe? Eu vou me matar. Ela não é sua para você pôr fim nela. Ela não é sua para você desistir. Vou desistir do ministério. Ele é seu. Você não tem nada, você foi comprado. Então esse último gigante que precisa cair tem uma estratégia. Sabe qual a pedra e a última que o Senhor coloca nas tuas mãos? Prepara a mão para receber assim. Evangelho de João capítulo 3 e o verso 30. Olha isso. Evangelho de João capítulo 3 e o verso 30 diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que o Senhor seja exaltado na minha vida. Convém que o Senhor cresça em todas as áreas da minha vida e que eu aprenda a me submeter à sua palavra, ao seu tempo, à sua profecia, ao seu governo sobre mim. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quem recebe isso no ar assim, ó? Sabe o que eu quero fechar dizendo para você? A mesma pergunta do começo. Você está preparado? Você está pronto para entrar no que Deus tem para a tua vida? Você está pronto para entrar na terra? Você está pronto para ser um homem restaurado, uma mulher restaurada? Você está pronto para poder deixar para o passado o que ficou no passado, tomar o cajado na mão e dizer: Jesus, o tempo é agora, eu estou vivo, eu tenho uma promessa, o tempo passou, mas eu tenho uma palavra. Você está preparado, meu querido?
Porque o tempo é agora, o tempo é hoje, é para esse momento que o Senhor te chamou. Quem crê nisso? Quem acredita nisso? Agora eu te peço algo, fecha as tuas coisas rapidinho, fecha os teus olhos também e deixa o Espírito do Senhor mover um pouco sobre nós nesse lugar. Pode ficar sentado, de pé, mas fique à vontade, fique sentado um pouco, fecha os teus olhos e vamos lá. Deixa o Espírito do Senhor mover nesse lugar. Por quê? Porque existe óleo do Senhor sobre a tua vida, existe azeite do Senhor sobre a tua cabeça, existe toque do amado Espírito Santo de Deus. E nessa noite o Senhor está te dando estratégia, o Senhor está te dando pedras nas tuas mãos para derrubar gigantes espirituais, porque o tempo não está perdido, não existe atraso. Não existe atraso, existe um momento certo para cada coisa debaixo do céu. E hoje o Senhor te visita, te toca mais uma vez. Esse é o teu momento, esse é o teu tempo. Nesse momento, sabe o que está acontecendo? O Senhor está destravando algo dentro de você. O Senhor está te dando estratégias espirituais. O Senhor está tocando lá na tua casa, na tua família. O Senhor está dizendo para você, você é filho querido, você é filha querida, escolhida, amada, eleita, levantada, capacitada, ungida, vocacionada. E você não vai parar, e você não vai parar, e você não vai parar. Então vamos lá, o Senhor está movendo aqui nessa noite. O Senhor está movendo aqui nessa noite, com estratégia do alto para a tua vida. Ralabanto que manda ralabacharabandarakábia. Iri colomondo rebalalabasaralabarababababababá. Chacataralabacantaralabá. Racachacatarabadacá. Toquiabaralabá. Ripamababababababá. Você não vai parar. Erga as tuas mãos e receba a glória de Deus. Receba a glória de Deus aí. Receba a glória de Deus aí. Chacataralabassaralabarabababá. Rompa! Rompa! Xarabanacasoriaralabarababá. O tempo é agora. O tempo é hoje. Rompa! Os gigantes caem por terra. As afrontas são destruídas, diz o Senhor. Ei! Ei! Que ele cresça! Fique de pé como